Nas planícies da Colômbia e também na Venezuela, há uma lenda de um espectro amaldiçoado que vaga desde tempos antigos. O seu assobio assustador é sinônimo de morte e infortúnio. Hoje conheceremos a lenda do assobiador. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. A história conta que em uma casa simples vivia um casal jovem, que no início se amavam bastante, porém com o passar do tempo o marido começou a demonstrar o seu verdadeiro comportamento. Ele era alcoólatra e abusivo e começou a chegar totalmente alcoolizado e violento em casa. Em uma dessas ocasiões, ele cometeu o abuso sexual com sua própria esposa, que mal tinha forças para se defender, pois já estava sofrendo com a situação em estado depressivo e, portanto, mal teve reação. Desse abuso aconteceu uma gravidez indesejada. O casal, naquele momento, não tinha a mínima condição de criar um filho. Todo o dinheiro deles era gasto com bebida e jogos, assim mal tinham dinheiro para comprar alguma comida. Irritado ao saber da notícia da gravidez, o marido espancou sua esposa mais uma vez. Durante a gravidez, os espancamentos continuavam e meses depois a criança finalmente nasceu. O bebê tinha problemas físicos, talvez devido aos espancamentos. A sua coluna tinha uma curvatura conhecida como cifose, que é uma posição incomum que faz com que a pessoa fique com os ombros sempre curvados para frente. E assim, para equilibrar o corpo, ao aprender a andar, a criança só conseguia fazer com os joelhos levemente flexionados, o que acabava dando a ele um modo de caminhar que era motivo de chacota por outras crianças. Não bastasse isso, havia também um problema de fala. O garoto não conseguia se fazer entender. A sua pronúncia das palavras não se desenvolvia e ele acabava se irritando quando alguém não o compreendia. Como a sua origem era pobre, a sua mãe não podia arcar com nenhum tratamento para a fala para que ele pudesse melhorar nesse sentido. Assim, ele desistiu de falar como se fosse mudo. Vivia em um total silêncio que só foi quebrado quando ele aprendeu a assobiar. Era assim que a sua mãe sabia aonde ele estava, se estava perto ou longe, se estava feliz ou triste. Ele era o menino que assobiava. Durante toda a sua infância, o seu pai o odiou, o xingou, o bateu, continuou com seu comportamento completamente abusivo, assim como era com a esposa. Ele não queria aquele filho, quase sempre continuava chegando alcoolizado em casa. Depois de algum tempo, sem poder pagar por um aluguel, a família foi viver em uma pequena casa cedida pelo pai do homem, o avô do garoto, que só aceitou que eles fossem morar lá porque a avó do garoto o obrigou. Os anos se passaram, a avó do menino faleceu, ele cresceu e agora era um rapaz solitário, que não falava, apenas assobiava. Nunca fez amigos, pois as outras crianças sempre faziam piadas com ele, as que não faziam piadas tinham medo pela forma como ele andava. Um garoto muito magro e curvado para frente, com os ombros caídos e a coluna torta, as pernas flexionadas como alguém que carrega muito peso nas costas. Talvez para ele, o peso de sua existência. Certa noite, o seu pai chegou bêbado em casa mais uma vez. Ainda violento, reclamou que não havia o que comer em casa. Ele então espancou a esposa como se a culpa fosse dela, enquanto o menino, que agora era um rapaz, ouvia tudo em seu quarto. Foi quando ele começou a perceber que mais uma vez o seu pai estava abusando de sua mãe. Ela gritava para que o homem parasse e o filho não aguentava mais aquela situação. Ele então caminhou até a cozinha, pegou uma faca e invadiu o quarto de seus pais e uma briga então começou. Não demorou muito para que o garoto, mesmo deficiente, dominasse o homem bêbado, mas ele não parou por aí. Com a faca, ele rasgou a barriga do seu pai até que as suas entranhas caíssem ao chão.
Com todo aquele barulho da discussão e da briga, o seu avô veio ver o que aconteceu e se deparou com a cena do seu neto ainda segurando uma faca e chorando, com o homem caído no chão, com o torso completamente rasgado. Sem querer saber o motivo de tudo aquilo, o avô, que não se importava com o neto também, decidiu puni-lo. Primeiro, ele amarrou em uma árvore e o espancou repetidamente com um chicote, até que as suas costas ficaram completamente ensanguentadas. Depois disso, ele esfregou limão e pimenta em suas feridas para fazê-las arder ainda mais. Finalmente, ele entregou ao menino um velho saco contendo os restos sangrentos do seu pai e o soltou no meio do matagal. Não bastasse isso, ele ainda soltou os seus cachorros, que eram ferozes, para que o perseguissem e mordessem os seus calcanhares. Eventualmente, os cachorros o alcançaram e acabaram matando. Mas o menino que assobiava não aceitou a sua morte, pois era uma forma injusta de morrer ao apenas defender a sua mãe. O seu espírito decidiu então se vingar. Mas, quando seu espectro voltou à Terra, já não havia mais bondade nele. Assim, nasce a lenda de El Silbón, ou El Silbador, em português, o assoviador. Um espírito morto-vivo que vaga por entre as cidades, seguido por um cão espectral que constantemente o persegue. Ele está condenado a andar por aí, escondendo-se, carregando os ossos de suas vítimas nas costas e trazendo sofrimento e morte a qualquer um que ele encontrar. Essa é uma das origens dele, que pode ser contada de maneiras diferentes dependendo da região de onde a lenda é conhecida. Versões dizem que o assobiador normalmente se apresenta como uma sombra de um homem alto e muito magro, com um chapéu. A sua postura ainda é curvada para frente, com os ombros caídos e os joelhos levemente flexionados, como alguém que está carregando algo muito pesado em suas costas, onde existe ali um saco cheio de ossos. Durante o seu trajeto, que não tem um destino, ele para algumas vezes para contar esses ossos próximo às janelas ou nas portas das casas, enquanto assobia. Dizem que se o assobio está alto, significa que ele está longe. Se o assobio está baixo, é porque ele está muito perto. Ele gosta de confundir as pessoas. Se ele for visto por alguém, nada acontece e ele segue o seu caminho tentando se esconder, assim como ele fazia em vida. Mas se você apenas ouvi-lo, na manhã seguinte, alguém na sua casa não acordará. O que você prefere? Ver a criatura ou apenas ouvir o seu assovio? Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like. Por enquanto é só e até mais.